Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petrobras poderia pagar para os investidores. A Petro poderia pagar aí acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Petri 4 daria um dividendo projetado de mais de 20%. E não para por aí, pessoal. A ação pode estar muito descontada e com mega potencial de valorização. Não é à toa que grandes bilionários seguem comprando aí a Petrobras com bastante força, como o bilionário Juca Abdala, do fundo Dinâmica Energia, com mais de 36 bilhões de patrimônio, que conseguiu uma bela rentabilidade no longo prazo. E não também só ele, como o Lírio Parisotto, né? Um mega bilionário da Bolsa, que tem mais de 6 bilhões de patrimônio e que está também comprando aí Petrobras com bastante força para a carteira dele. E aí a Petrobras hoje, neste valuation, poderia estar bem barata, mesmo aos R$ 47, podendo dobrar de preço. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre essa mega oportunidade que poucos investidores estão olhando aí com atenção. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que na carteira de ações do canal eu possuo a Petrobras. Ela representa 8,7% da carteira total, que dá aí 440 ações a um preço médio de R$31, né? E 45 centavos. Para as pessoas que pensam que essa carteira é de mentira, recebo várias críticas aqui no canal. Pablo, você só mostra para investidores. Tá bom, toma aqui, ó, o Gorilla View, tá? Gorilla View, ele liga intermediário aqui na B3, ele é um bom intermediário e ele conecta minha carteira em tempo real com a B3. E aqui eu tenho todo o histórico de rentabilidade, patrimônio alocado, aqui dividendos e também tem as minhas posições, tá? Que eu também abro aqui para vocês em tempo real. Banco do Brasil, Itaú, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e Vale. Até mesmo as posições que eu acabei vendendo, ó. Taesa, Banrisul, Santander, Sanepar, todas as posições que eu me desfiz e as que eu tenho agora para longo prazo. Pablo, e por que você não mostra diretamente na corretora? Porque minha corretora, pessoal, é a corretora do Nubank, é totalmente mobile, invisto pelo celular, né? Ali a Nuinvest. Então, assim, não dá, né, para eu ficar espelhando aqui no computador. Porém, eu consigo acompanhar aqui a carteira em tempo real pelo Gorilla View, que acaba fazendo aí o intermédio, grana capital, e também aí posso colocar manualmente no Investidor 10. Mas para trazer mais confiança aqui de vocês, eu estou trazendo o Gorilla View. Vocês conseguem intermediar diretamente na B3 e ainda conseguem pegar toda a sua rentabilidade aqui no período. Perceba que na carteira, ó, eu consegui de rentabilidade, chegou aqui em mais de 100%, igual a 103%, tá? Aqui neste último mês. Então, se eu pegar 103% de rentabilidade e dividir, né, por 4 anos investindo, que foi mais ou menos o período que eu tô aqui na bolsa, né, desde o ano de 2022, perceba que eu consegui quase 20% ao ano na média. Então, perceba que se a gente engatar o mercado de alta, essa carteira pode bater uns 25 a 26% ao ano na média, com muita tranquilidade. Bom, indo diretamente aqui para a Petrobras, antes de a gente falar sobre múltiplos, perspectivas, potencial de valorização, dividendos, precisamos falar um pouco sobre esses bilionários, né, pessoal? O Juca Abdala aqui, que é um bilionário bem grande aqui na bolsa, tem mais de 36 bilhões de patrimônio e grande parte da carteira dele está justamente nas ações da Petrobras. Você consegue acompanhar aqui, ó, pelo site, né? Você consegue aqui pelo Mais Retorno, você consegue acompanhar todas as posições dele em tempo real, inclusive também a rentabilidade. E mostrando aqui diretamente as posições, ele tem sim uma grande participação nas ações da Petrobras. Se não me falha a memória, ele está ali mais ou menos, né, na segunda posição. Olhando aqui em carteira, você consegue acessar. Então a composição dele aqui não está divulgada, deve estar acontecendo algum problema aqui, né, para carregar. Mas se vocês acessarem, vocês vão ver aí que a Petrobras é uma mega posição. E aí, no longo prazo, olha a rentabilidade que ele conseguiu, 2.300% desde 2008. Então, se eu colocar aqui, ó,
2.300% desde o ano de 2008, ele teve uma boa rentabilidade. Como ele já tinha muito dinheiro, ele nem precisou de uma grande, né, mega rentabilidade aí para acabar enriquecendo. Colocando isso aqui em 18 anos no tempo, ele conseguiu 19,32% ao ano na média. E o Lírio Parisotto, que também é um outro mega investidor, conseguiu desde 2008 uma rentabilidade de 17.000% de retorno. Conseguiu até mesmo mais que o Juca Abdala, né? Então perceba aí, ó, se você colocar 17.000% de retorno numa lupa aqui de 18 anos, na mesma lupa do Juca Abdala, o Lírio Parisotto deu bem mais, né? Conseguiu aí 33% ao ano na média, mas o Lírio Parisotto é mais arrojado, ele corre mais risco, tá? Com ações cíclicas, ações de commodities, então ele correu bastante risco aí com altas exposições, por isso que eu falo, o seu retorno está aí pelo risco que você quer correr. E o Lírio, né, ele corre um risco mais elevado, por isso que ele consegue retornos mais altos, mas ambos os dois foram excelentes investidores. O Juca Abdala é mais rico, não necessariamente pela rentabilidade, mas sim pelo capital. Ele já começou com muito dinheiro na bolsa, mais de 100 milhões se não me salva a memória. Se você coloca 100 milhões com 19% ao ano, você enriquece fortemente, né? Basta colocar aqui, ó, nos próprios juros compostos. Para quem tem dinheiro, pessoal, a verdade é, você nem precisa de tanta rentabilidade. Eu vou ser realista aqui com vocês. Rentabilidade precisa para quem não tem dinheiro, tá? Essa que é a realidade. Claro que nós queremos uma excelente rentabilidade, porém, você mesmo com uma baixa rentabilidade, vai 15% ao ano. Se você tiver um patrimônio de 100 milhões, isso é óbvio, né? É óbvio. Você coloca aqui, ó, 18 anos no tempo, que foi o tempo de bolsa deles, olha para quanto você multiplica nessa brincadeira, 1,2 bilhão. A gente sabe que o Juca, né, conseguiu 19,90% ao ano. Então ele multiplicou aí, né, para mais ou menos esse capital. Conseguiu até mais, 2,6 bilhões, mas é que ele foi fazendo aporte, né? Então ele começou com 100 milhões e foi realizando aportes gordos no período, por isso que ele alcançou mais aí de 30 bilhões no período. Já o Lírio, né? Sei lá, se ele tava ali com 100 milhões e ele conseguiu 33% ao ano, isso aqui é puro chute, ele multiplicou, né, para uma renta aqui mais de 16 bilhões. Então não, né, pessoal? Na verdade, ele começou com bem menos, talvez ali com uns 10, 8 milhões. Não dá pra gente calcular aqui perfeitamente, porque a gente não sabia o valor da carteira dele exatamente naquela época. Mas que essas rentabilidades reais foram, e de fato foi aí com ações da Petrobras, tá? A Petrobras representa uma grande posição na carteira desses bilionários. Qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é que mesmo após essa alta expressiva nas ações da Petrobras, ela ainda poderia estar barata, porque o preço do petróleo subiu, a gente sabe que o Brent está sendo negociado na faixa de 105 dólares o barril, tá? E a média de longo prazo fica de 80 a 90 dólares o barril, o preço do Brent. Então, se continuar nesse nível, Petro facilmente consegue gerar um bom caixa, pagar um dividend yield elevado, acima de 9% ao ano, fora que a relação EV sobre EBITDA da empresa está muito barata, está de 4,25 vezes. Então, se tecnicamente Petro for negociada pela média de 7, considerando, né, esse EBITDA atual que ela tem hoje, se você tira aí, né, a dívida líquida, que está em mais ou menos 333 bilhões de reais, você tem 1,4 trilhão de valor de mercado justo. Então, se você pega aqui, ó, o valor de mercado atual da Petrobras de 643 bilhões, você tem aí um potencial de alta de 131% nas ações. E eu tirei aqui com a dívida líquida, né, de 300 bilhões, então perceba que o potencial poderia ser, sim, bem expressivo. Aliado a esse fator do provento, Petro, desde o plano real, girou mais de 20% ao ano na média. Então perceba que olhando daqui para frente, pode não ser um mau negócio. Justamente que, mesmo após essa alta na ação, ela poderia estar barata, já que o preço do Brent acabou subindo numa magnitude mais elevada. Você pega aqui o preço do Brent, ó, 105 dólares, o preço estava ali em 60. Quanto será que o Brent subiu, né? Dividir por 60, o Brent subiu 75%, menos 1 multiplicado por 100. E quanto que a Petro subiu no período? Você pega a Petro aqui, ó, pegando a cotação padrão, subiu bem menos do que o Brent, tá? Bem menos, ó, subiu aqui uns 60%, o Brent subiu mais, uns 10% a mais. Então perceba que ela poderia estar barata, dado de que a geração de caixa segue alta, tem essa questão da margem equatorial, que pode travar mais valor para a empresa. Claro que eu não realizaria grandes aportes nestes preços, até porque se a guerra acabar e o preço do Brent voltar para baixo, ela pode ter uma correção. Não voltando para aqueles 30 reais, mas pode vir abaixo aí dos 42, 40 reais, já ficaria um preço interessante para eu voltar a aportar. Abaixo dos 40 reais seria um preço bom para a Petrobras, tanto no critério, né, de dividend yield, como também aí na questão de valorização, olhando para o longo prazo. Por isso que eu acho que no preço atual
pode fazer bastante sentido, tanto para quem quer dividendos e valorização. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Tá, Pablo, mas e esse provento de R$10 por ação? Será que você não tá viajando na maionese? É claro que não, pessoal. É só observar com o que aconteceu com a Petrobras no ano aí que ela teve essa alta no preço do Brent. Ela pagou mais de 60% de yield, que superou mais de R$16 por ação. Não estou afirmando que esse cenário vai se repetir perfeitamente, mas se a história ficar parecida, pessoal, tecnicamente a Petro poderia pagar um dividendo na faixa aí de R$6 a R$7 por ação, que nas cotações atuais de Petrobras, né, a R$42, daria mais ou menos 16,6% de yield. Então perceba que poderia ser um yield alto. Se o preço do Brent continuar alto, a empresa poderia gerar um belo retorno ao acionista. E se você colocar aqui, ó, 1 menos payout multiplicado pelo ROI, né? O payout dela é de 45%. Então, se a gente coloca 45%, ROI que médio de 15%. Ela poderia crescer a uma taxa de 8,2% ao ano na média. Se você coloca somado a um dividend yield de 9%, mais uma taxa de reaplicação, Petro pode gerar 20% ao ano na média. Inclusive aqui na carteira de ações do canal, a Petrobras tem me gerado um baita retorno, porque ó, aqui na carteira, perceba que eu tenho várias, né? Banco do Brasil, que já tem me gerado mais de 21% ao ano. Quanto será que Petro tem me gerado? Eu tenho a Petro há um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, para ser mais exato. Há mais ou menos 1 ano. Comecei a comprar ali em julho, agosto do ano passado. Então eu tenho mais ou menos 1 ano. Vou arredondar aqui, tá? Pra gente facilitar. Se eu colocar 1 ano sobre uma rentabilidade de 64%, já considera dividendos e, né, valorização do preço das ações. Se eu colocar aqui, ó, 1 ano e 3 meses, pra gente ser um pouquinho mais justo no nosso cálculo. Então, Petro, né, aqui a gente acabei esquecendo a porcentagem, pessoal, por isso que deu esse bug aqui. Colocando Petro me gerou 46% ao ano na média, desde quando eu comecei a comprar, pelo menos até agora, né? As outras posições também geraram muito bem. Banco do Brasil aqui eu já tenho há 4 anos, me gerou 116%. Quanto será que isso aqui deu na média? Por isso que a carteira tá indo bem, né? Se eu colocar aqui, ó, 116% de rentabilidade numa lupa de mais ou menos 4 anos, que é o período que eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil, ele me deu 21% ao ano na média. Se essa rentabilidade subir para uns 170%, ele pode chegar a quase 30% ao ano. Perceba que as ações podem nos dar bom retorno, mas a gente tem que ter visão de médio a longo prazo para que isso, obviamente, né, aconteça. E claro, pessoal, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Tudo isso aqui é a título, né, de conhecimento para vocês. E Petro hoje poderia sim ser uma boa oportunidade, tanto para quem está olhando para valorização e também para bons pagamentos de proventos. Lembrando aí, obviamente, né, que nada é recomendação, mas é uma empresa que poderia surpreender o investidor com alta na cotação e bons pagamentos de dividendos. E aí, Petro, por longo prazo, poderia sim bater o CDI, bater o Ibovespa e superar vários índices de mercado. Pablo, gostei muito desse vídeo, só que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que eu sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Segundo de conversa que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto, ela acaba por ser aí dos melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? E já digam aí se vocês têm Petrobras e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tenho Petrobras sim na carteira e acho que será uma boa oportunidade olhando aí para um futuro próximo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!